Tudo o que ele queria era não morrer sozinho. Mas no momento em que mais precisou, ela simplesmente virou as costas e desapareceu. Dias depois, ao abrir um envelope deixado por ele, o que ela leu foi tão inesperado que seus joelhos cederam antes mesmo da última linha. O relógio da cozinha marcava 7h40 quando Helena empurrou a mala roxa para fora de casa pela última vez. Não houve lágrimas, não houve drama, apenas o som seco da porta se fechando atrás dela e o eco dos próprios passos descendo a calçada de pedra portuguesa. No quarto do fundo, Roberto permanecia imóvel na cama hospitalar que alugaram há 3 meses, os olhos fixos no teto amarelado pela umidade. Ele sabia que ela não voltaria. Havia pressentido desde a manhã anterior, quando Helena evitou seu olhar ao servir o mingau de aveia e murmurou algo sobre resolver questões pendentes na cidade. Durante os 5 anos de casamento, Roberto aprendeu a decifrar os silêncios da esposa. O jeito como ela desviava o rosto quando ele mencionava o futuro, a pressa com que ela saía de casa nos finais de semana, as conversas telefônicas sussurradas no banheiro. Mas foi nos últimos 6 meses, depois do diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, que tudo se tornou cristalino. Helena não conseguiria ficar. Ela não era feita para cuidar de doentes, muito menos de um homem que perderia gradualmente todos os movimentos até não conseguir nem respirar sozinho. Aos 52 anos, Roberto trabalhara como contador na mesma empresa por 28 anos. Tinha o hábito obsessivo de registrar tudo. Despesas domésticas em planilhas coloridas, conversas importantes em cadernos com capa dura, datas especiais em agendas que guardava em gavetas organizadas por ano. Helena sempre zombou dessa mania, chamando-o de arquivista paranoico. Ela não sabia que durante os últimos meses de convivência, Roberto havia transformado sua meticulosidade em algo muito mais poderoso, um projeto de justiça silenciosa. Enquanto ela acreditava que ele passava as manhãs assistindo televisão, Roberto, na verdade, ditava cartas para um gravador digital que comprara pela internet. Documentava cada negligência, as refeições esquecidas, os remédios dados no horário errado, as visitas canceladas ao médico sob pretextos inventados. Registrava também as pequenas crueldades cotidianas, o jeito como Helena suspirava quando ele pedia ajuda para tomar banho, as piadas sarcásticas sobre sua inutilidade crescente, os telefonemas onde ela reclamava da carga que ele se tornara. Mas Roberto foi além da documentação. Nos momentos de lucidez, que ainda eram muitos nos primeiros estágios da doença, ele contactou Marcelo Santos, um advogado especializado em direito de família que conhecera numa palestra sobre planejamento sucessório. Marcelo ficou chocado com a frieza dos relatos e aceitou trabalhar no caso sem cobrar honorários. Juntos, elaboraram um testamento complexo, cheio de cláusulas condicionais que só se ativariam após a morte de Roberto. A casa onde moravam pertencia a Roberto desde antes do casamento. O apartamento no centro da cidade, usado como investimento, também era dele. A conta poupança com R$200 mil acumulados ao longo da carreira vinha de sua herança familiar. Helena sempre soubera disso, mas jamais imaginou que Roberto pudesse usar esses bens como instrumento de uma lição moral. O testamento estipulava que Helena herdaria tudo, mas apenas se cumprisse 3 condições em um prazo de 30 dias após o falecimento. Primeiro, deveria publicar um pedido público de desculpas no jornal local, assumindo ter abandonado o marido doente. Segundo, precisaria trabalhar como voluntária por pelo menos 6 meses em uma instituição que cuidasse de pessoas em situação similar à que Roberto enfrentou. Terceiro, teria que criar e manter funcionando por 2 anos um fundo de apoio para cônjuges abandonados por causa de doenças graves. Caso não cumprisse qualquer uma das condições, toda a herança seria doada para a Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica.
O documento havia sido elaborado com uma precisão jurídica irrefutável. 3 testemunhas respeitáveis assinaram: o médico neurologista que tratava Roberto, a vizinha idosa que presenciara algumas das negligências de Helena e o próprio Marcelo Santos. Roberto morreu numa terça-feira chuvosa de julho, exatamente 4 meses após Helena ter saído de casa. A dona Carmen, vizinha do lado esquerdo, encontrou o corpo quando foi levar uma marmita que preparara especialmente para ele. Nos últimos meses, ela havia se tornado a única companhia constante de Roberto, visitando-o diariamente e ajudando com pequenas tarefas domésticas. O velório foi discreto, realizado na capela do cemitério municipal. Helena compareceu vestida de preto, com óculos escuros e uma postura que oscilava entre culpa e impaciência. Havia poucas pessoas, alguns ex-colegas de trabalho de Roberto, Dona Carmen e sua família, o médico neurologista e, para surpresa de Helena, Marcelo Santos. Foi o advogado quem se aproximou dela após a cerimônia, entregando um envelope lacrado com seu nome escrito na caligrafia reconhecível de Roberto. Ele pediu para entregar isso pessoalmente, disse Marcelo com tom respeitoso, mas firme. É muito importante que você leia com atenção. Helena guardou o envelope na bolsa e só o abriu 2 horas depois, já em casa. O apartamento pequeno que alugara após deixar Roberto. Quando terminou de ler o testamento, suas mãos tremiam incontrolavelmente. Aquilo não podia ser real. Roberto, sempre tão submisso, tão previsível, havia arquitetado uma armadilha legal perfeita. A primeira reação foi procurar outro advogado para contestar o documento. Dr. Eduardo Farias, criminalista conceituado na cidade, analisou todos os papéis durante 3 dias antes de dar seu veredicto. O testamento era absolutamente válido. Mais do que isso, Roberto havia sido ainda mais meticuloso do que ela imaginara. Havia gravações de áudio onde ela própria admitia ter abandonado o marido porque não tinha paciência para ser enfermeira de ninguém. Havia fotos datadas dos remédios vencidos na gaveta da cozinha. Havia até recibos comprovando que ela usara o cartão de crédito conjunto para jantar em restaurantes caros, enquanto Roberto comia apenas sopas instantâneas. Sua única opção é cumprir as condições, disse Dr. Eduardo com brutalidade profissional. Caso contrário, você não verá 1 centavo da herança. E posso garantir que tentativas de burlar o sistema só irão piorar sua situação, porque há cláusulas adicionais que se ativarão em caso de má-fé. O primeiro desafio foi redigir o pedido público de desculpas. Helena passou uma semana inteira tentando escrever algo que não a expusesse completamente ao ridículo. Cada versão soava ou falsa demais ou humilhante demais. Marcelo Santos ligou no 10º dia para lembrá-la de que o prazo estava correndo e que o texto precisava ser aprovado pela comissão executiva da Abrela antes da publicação. A comissão era formada por 3 pessoas: um neurologista, uma assistente social especializada em cuidados paliativos e uma mulher que havia perdido o marido por esclerose lateral amiotrófica após cuidar dele sozinha por 6 anos. Eles rejeitaram os 2 primeiros textos de Helena por considerá-los genéricos e sem demonstração real de arrependimento. A pressão aumentou quando Helena descobriu que Roberto havia deixado uma segunda carta, que só seria aberta se ela tentasse contestar o testamento ou descumprir as condições iniciais. Nesta carta, ele revelava ter conhecimento de um caso extraconjugal que Helena mantivera durante os últimos 2 anos de casamento com Júlio Mendoza, seu chefe no escritório de contabilidade onde trabalhara como secretária. A segunda carta não era ameaçadora, mas devastadoramente precisa. Roberto descrevia encontros específicos, o hotel no centro da cidade, onde eles se encontravam às quartas-feiras, o presente de aniversário que Júlio deu a Helena, uma pulseira de ouro que ela disse ter comprado com economias próprias, até mesmo a viagem de fim de semana para a Serra, que Helena justificou como retiro espiritual com amigas da igreja. Não escrevo isso para te prejudicar,
dizia a carta de Roberto. Escrevo para que você entenda que sempre soube quem você realmente era, e mesmo assim tentei preservar nossa união até o fim. O que me quebrou não foi a traição em si, mas o abandono na doença. Uma coisa poderia ser perdoada, a outra, jamais. Helena percebeu que cada movimento seu havia sido cuidadosamente observado e catalogado. Roberto transformara seus últimos meses de vida num projeto meticuloso de documentação e justiça. Não era vingança, era algo mais profundo e perturbador, um espelho implacável refletindo suas próprias escolhas. O terceiro texto do pedido público de desculpas foi finalmente aprovado pela comissão da Abrela. Helena teve que assumir explicitamente ter abandonado o marido no momento de maior necessidade. Reconhecer que a doença revelou minha incapacidade de honrar os votos matrimoniais e comprometer-se publicamente a dedicar parte significativa da minha vida para reparar o mal causado. A publicação saiu numa quinta-feira, ocupando um quarto da página 5 do jornal local. A reação foi imediata e brutal. Helena recebeu dezenas de telefonemas. Alguns de apoio pela coragem de assumir o erro, outros de condenação pela frieza do abandono. Seus vizinhos passaram a evitá-la. Colegas de trabalho sussurravam quando ela passava. A humilhação pública era completa, mas essa era apenas a primeira condição. A segunda exigia que Helena trabalhasse como voluntária na Casa de Apoio São Vicente, uma instituição que cuidava de pessoas com doenças degenerativas abandonadas pelas famílias. A coordenadora, irmã Beatriz, uma mulher de 60 anos com um olhar severo mas justo, recebeu Helena com ceticismo declarado. Você está aqui por obrigação legal, não por vocação, disse irmã Beatriz durante a entrevista inicial. Isso me preocupa. Nossos pacientes já sofreram abandono suficiente na vida. Não precisam de alguém que os veja como uma punição pessoal. Helena teve que passar por um período de observação de 2 semanas antes de ser autorizada a ter contato direto com os pacientes. Durante esse tempo, apenas observou rotinas, organizou medicamentos e ajudou na limpeza. Foi um choque brutal descobrir quantas pessoas viviam situações idênticas à que Roberto enfrentara. Abandonadas por cônjuges, filhos e familiares que não conseguiam lidar com a progressão das doenças. O primeiro paciente que Helena acompanhou diretamente foi Antônio Ferreira, um homem de 64 anos com doença de Parkinson avançada. A esposa o havia internado na instituição após 15 anos de casamento, alegando incapacidade emocional para continuar cuidando. Antônio passava os dias numa cadeira de rodas, com movimentos involuntários constantes, mas mantinha a mente completamente lúcida. A senhora me lembra alguém, disse Antônio na primeira conversa com Helena. Tem aquela expressão de quem carrega um peso nas costas. Minha esposa tinha o mesmo olhar nos últimos meses antes de me trazer aqui. Helena sentiu uma pontada estranha no peito. Pela primeira vez, estava vendo o abandono pela perspectiva de quem ficara para trás. Antônio não demonstrava raiva ou ressentimento, apenas uma tristeza profunda e resignada que era ainda mais angustiante que qualquer revolta. O pior não é a doença, continuou Antônio, suas mãos tremendo enquanto tentava segurar um copo de água. O pior é perceber que você se tornou um fardo para quem mais ama. Ver o cansaço no olhar da pessoa, ouvir os suspiros, sentir que sua presença virou sinônimo de obrigação. A cada dia na Casa de Apoio São Vicente, Helena enfrentava um espelho diferente de sua própria escolha. Havia Maria das Dores, de 71 anos, abandonada pelos 3 filhos após desenvolver Alzheimer. José Carlos, ex-militar, deixado pela família depois de um derrame que o deixou parcialmente paralisado. Carmen Luísa, antiga professora primária, internada pelo único filho que não tinha estrutura emocional para ser cuidador. Todos tinham histórias similares. Famílias que começaram dedicadas, mas que gradualmente se desgastaram até chegarem ao ponto de ruptura.
A diferença é que essas pessoas tiveram pelo menos a dignidade de serem cuidadas por uma instituição decente. Roberto morreu sozinho, numa casa vazia, comendo sopas instantâneas. Irmã Beatriz observava Helena atentamente durante as primeiras semanas. Você está genuinamente chocada, disse numa tarde, após Helena ter passado 2 horas ajudando Antônio a comer. Isso é bom. Significa que ainda há esperança para você. A terceira condição do testamento era a mais complexa: criar um fundo de apoio para cônjuges abandonados por causa de doenças graves. Helena precisaria não apenas estabelecer o fundo, mas garantir sua sustentabilidade por 2 anos, o que exigia captação de recursos, parcerias institucionais e um projeto detalhado de funcionamento. Marcelo Santos explicou que Roberto havia deixado R$50 mil como verba inicial, mas o fundo precisaria captar recursos adicionais para se manter ativo. Helena teria que fazer apresentações para empresários, ONGs e órgãos públicos, o que significava expor publicamente sua história repetidas vezes. A primeira apresentação foi na Câmara de Vereadores, numa sessão especial sobre políticas públicas de saúde. Helena subiu ao púlpito com as mãos tremendo, diante de 30 pessoas que a olhavam com curiosidade e julgamento. Ela teve que contar sua história desde o início. O diagnóstico de Roberto, seu próprio medo e incapacidade, a decisão de abandoná-lo, a descoberta do testamento. Estou aqui não para pedir perdão, mas para evitar que outras pessoas passem pelo que meu marido passou, disse Helena, a voz falhando em alguns momentos. Ninguém deveria morrer sozinho porque a família não conseguiu lidar com a doença. E nenhuma família deveria enfrentar essa situação sem apoio institucional. A reação foi mista. Alguns vereadores elogiaram sua coragem de assumir o erro publicamente. Outros questionaram suas motivações, sugerindo que ela estava agindo apenas por interesse financeiro. O projeto do fundo foi aprovado para análise, mas sem garantia de apoio municipal. Foi na 4ª apresentação, realizada no auditório da Associação Comercial, que Helena teve a primeira adesão significativa. Luiz Fernando Cardoso, dono de uma rede de farmácias, se identificou com a causa, porque havia perdido a mãe por Alzheimer e acompanhou de perto o desgaste emocional da família. Minha irmã teve um esgotamento nervoso cuidando da nossa mãe, contou Luiz Fernando após a apresentação. Precisou ser internada por 3 meses, quase perdemos as 2. Se tivéssemos tido apoio profissional e emocional, talvez as coisas fossem diferentes. Luiz Fernando se comprometeu a doar R$5 mil mensais para o fundo durante os 2 primeiros anos, além de facilitar a compra de medicamentos com desconto especial. Era o primeiro parceiro real do projeto. A segunda adesão veio de onde Helena menos esperava: Dona Carmen, a vizinha que cuidara de Roberto nos últimos meses. Ela procurou Helena numa tarde de sábado, trazendo uma proposta surpreendente. Eu quero trabalhar no fundo como voluntária, disse Dona Carmen, uma mulher pequena e determinada de 73 anos. Cuidei do meu primeiro marido quando ele teve câncer. Cuidei do segundo quando ele ficou com demência. E cuidei do Roberto quando você o abandonou. Sei como é difícil, mas sei também que é possível. Dona Carmen se ofereceu para coordenar uma equipe de voluntários especializados em apoio domiciliar, pessoas que visitariam famílias em situação de crise para oferecer suporte prático e emocional. Sua proposta era profissional e detalhada, baseada em anos de experiência real. O Roberto me contou sobre o testamento antes de morrer, revelou Dona Carmen. Ele disse que não queria punir você, mas transformar você. Acho que está funcionando. Aos poucos, o Fundo Roberto Silva, nome escolhido por Helena em homenagem ao marido, começou a ganhar forma. Uma psicóloga especializada em luto ofereceu atendimento gratuito para familiares. Uma nutricionista se voluntariou para orientar sobre alimentação adequada para doentes.
um fisioterapeuta, criou um programa de exercícios domiciliares. O fundo começou a atender seus primeiros casos no 5º mês após a morte de Roberto. O primeiro foi a família de José Henrique Almeida, um engenheiro de 45 anos, diagnosticado com esclerose múltipla. A esposa, Carla, estava entrando em depressão profunda, tentando conciliar trabalho, cuidado dos 2 filhos pequenos e assistência ao marido. A equipe do fundo entrou em ação. Dona Carmen visitava a família 3 vezes por semana para dar suporte prático. A psicóloga atendia Carla individualmente e oferecia terapia de casal. A nutricionista adequou a alimentação de José Henrique às necessidades específicas da doença. O fisioterapeuta ensinou exercícios que poderiam ser feitos em casa. O resultado foi transformador. Carla conseguiu manter o equilíbrio emocional e continuar trabalhando. José Henrique teve uma melhora significativa na qualidade de vida. Os filhos receberam acompanhamento para entender a doença do pai sem desenvolver traumas. A família permaneceu unida. "Vocês salvaram meu casamento", disse Carla durante uma reunião de avaliação. "Eu estava no limite, mais algumas semanas, e eu teria feito a mesma coisa que você fez com seu marido. Mas agora entendo que abandono não é a única opção." Helena ouviu essas palavras com um misto de orgulho e dor. Orgulho por ver que o projeto estava funcionando. Dor por perceber que Roberto poderia ter sido salvo se ela tivesse buscado ajuda em vez de simplesmente fugir. O 6º mês de funcionamento do fundo coincidiu com o fim do prazo estipulado por Roberto para Helena trabalhar como voluntária na Casa de Apoio São Vicente. Irmã Beatriz fez uma avaliação final do desempenho de Helena e o resultado foi surpreendente até para ela mesma. "Você chegou aqui como uma pessoa cumprindo pena", disse Irmã Beatriz. "Sai daqui como alguém que descobriu sua vocação. Os pacientes gostam de você porque percebem que você os entende. Você sabe o que é abandono porque você abandonou. Isso te dá uma credibilidade que nenhum voluntário comum tem." Helena havia se tornado especialmente próxima de Antônio Ferreira, o homem com Parkinson que a recebeu nos primeiros dias. Antônio melhorou significativamente com os cuidados da instituição, mas continuava sem contato com a família. Helena decidiu fazer algo que estava fora de suas obrigações contratuais: procurar a esposa de Antônio para tentar uma reconciliação. Márcia Ferreira, esposa de Antônio, recebeu Helena com hostilidade inicial. "Você é aquela mulher que abandonou o marido doente e agora quer dar lições de moral para todo mundo", disse Márcia durante a primeira conversa telefônica. Helena não negou nem se defendeu. "Sou exatamente essa mulher", respondeu com calma. "E por isso sei que você está passando pelo mesmo inferno que eu passei. A diferença é que você teve coragem de buscar ajuda profissional para ele. Eu simplesmente fugi." O diálogo foi longo e doloroso. Márcia revelou que havia desenvolvido síndrome do pânico cuidando do marido. Passava noites sem dormir, tinha crises de ansiedade constantes, abandonou o emprego e isolou-se socialmente. A internação de Antônio foi uma decisão desesperada para preservar sua própria sanidade mental. "Mas eu me sinto culpada todos os dias", confessou Márcia chorando. "Eu o amo, sempre amei, só não conseguia mais." Helena propôs algo inédito: que Márcia participasse do programa do fundo como assistida, recebendo apoio psicológico e prático para poder visitar Antônio regularmente e, quem sabe, trazê-lo de volta para casa, com suporte profissional adequado. A proposta funcionou. Márcia começou terapia com a psicóloga do fundo, recebeu orientações práticas de Dona Carmen e 2 meses depois estava visitando Antônio 3 vezes por semana. A reconciliação entre eles foi gradual, mas genuína. Antônio voltou para casa no 8º mês, com acompanhamento domiciliar da equipe do fundo. "Você me devolveu minha família", disse Antônio para Helena na cerimônia de despedida da Casa São Vicente. "Não sei como agradecer." Helena percebeu naquele momento que havia encontrado algo que nunca soube que procurava:
um propósito que ia além de suas próprias necessidades. O trabalho com o fundo não era mais uma obrigação testamentária, mas uma missão pessoal. O primeiro ano do fundo terminou com resultados que surpreenderam até Marcelo Santos. 43 famílias haviam sido atendidas. 80% dos casos resultaram em manutenção da unidade familiar. 22 casais que estavam à beira da separação conseguiram superar a crise. 17 pacientes que estavam em processo de institucionalização permaneceram em casa com suporte adequado. A repercussão foi além das fronteiras da cidade. O Fundo Roberto Silva foi convidado para apresentar seu modelo em um congresso nacional sobre cuidados paliativos. Helena, que um ano antes mal conseguia falar em público sobre sua própria história, agora palestrara para audiências de até 500 pessoas. O abandono não acontece de um dia para o outro, dizia Helena em suas palestras. É um processo gradual de desgaste que poderia ser interrompido se houvesse apoio adequado. Meu marido não morreu apenas por causa da doença. Morreu porque eu não soube pedir ajuda. Foi durante uma dessas palestras em Brasília que Helena recebeu uma proposta inesperada. O Ministério da Saúde estava interessado em transformar o modelo do Fundo Roberto Silva em uma política pública nacional. Helena seria convidada para coordenar um projeto piloto em 5 capitais brasileiras. A proposta representava muito mais do que o cumprimento das condições do testamento. Era a oportunidade de transformar uma história pessoal de abandono e redenção em um impacto social duradouro. Helena aceitou. O segundo ano do fundo começou com uma cerimônia especial. Helena decidiu criar o Dia Roberto Silva, uma data anual para conscientizar sobre abandono de doentes e celebrar histórias de superação. A primeira cerimônia foi realizada no mesmo cemitério onde Roberto estava enterrado. Helena fez um discurso emocionante diante de 200 pessoas. Familiares atendidos pelo fundo, voluntários, profissionais de saúde e autoridades públicas. Pela primeira vez desde a morte do marido, ela falou diretamente para ele. Roberto, você transformou sua dor em instrumento de transformação, disse Helena de pé diante do túmulo simples com apenas uma lápide de mármore cinza. Sua morte não foi em vão. Ela gerou vida nova para dezenas de famílias. Você continua cuidando de pessoas, mesmo depois de partir. Marcelo Santos, que acompanhou todo o processo desde o início, fez a leitura oficial de um documento que ninguém esperava. Uma quarta carta de Roberto, que só deveria ser aberta após o sucesso completo do fundo. A carta era diferente de todas as outras. Não havia amargura, cobrança ou tristeza. Era uma carta de agradecimento e amor. Helena, se você está ouvindo esta carta, significa que conseguiu transformar nosso fim trágico em um novo começo para muitas pessoas. Sempre soube que você tinha bondade dentro de si, mesmo quando você mesma não sabia. Minha doença revelou seus medos, não sua verdadeira natureza. Espero que minha morte tenha revelado sua verdadeira força. A carta continuava. Não guardo rancor por ter sido abandonado. Guardo gratidão por ter sido amado por você durante os anos bons. E guardo esperança de que outras pessoas não passem pela solidão que vivi, graças ao trabalho que sei que você fará. Você é perdoada, Helena. Se perdoe também. Helena chorou publicamente pela primeira vez desde o início de toda a história. Não eram lágrimas de culpa ou remorso, mas de libertação e propósito renovado. O projeto piloto do Ministério da Saúde foi implementado no 3º ano após a morte de Roberto. O modelo do Fundo Roberto Silva foi adaptado para 5 capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Recife. Helena coordenou pessoalmente a implantação em cada cidade, treinando equipes locais e adaptando o programa às particularidades regionais. Os resultados foram ainda mais impressionantes que os obtidos na cidade natal de Helena. Em São Paulo, o programa atendeu mais de 1.000 famílias no primeiro ano. No Rio de Janeiro,
Estabeleceu parceria com a rede pública de saúde, que se tornou modelo para outros estados. Em Belo Horizonte, criou um programa específico para famílias de baixa renda, que foi replicado em outras capitais. Helena se tornou uma referência nacional em políticas de apoio familiar para cuidados de longa duração. Participava de comissões governamentais, orientava pesquisas acadêmicas e era frequentemente chamada para dar entrevistas na mídia. Mas o reconhecimento público não apagou a marca pessoal da experiência. Helena nunca se casou novamente. Mantinha o quarto que dividiu com Roberto exatamente como ele deixou, visitava o túmulo dele mensalmente e continuava usando a aliança de casamento. Algumas pessoas me perguntam se não me sinto prisioneira do passado, dizia Helena em suas palestras. Mas eu não vivo presa ao passado. Vivo construindo um futuro que honre o passado. A diferença é fundamental. No 5º ano após a morte de Roberto, Helena recebeu o Prêmio Nacional de Direitos Humanos na categoria Promoção da Dignidade Humana. Durante o discurso de agradecimento, ela resumiu sua transformação em uma frase que se tornou emblemática. Aprendi que abandono não é destino, mas escolha. E sempre podemos escolher diferente. O Fundo Roberto Silva havia se tornado uma instituição permanente, com um orçamento anual de R$ 2 milhões e equipes em 12 estados brasileiros. Mais de 5.000 famílias haviam sido atendidas diretamente. Outras 50.000 pessoas foram beneficiadas indiretamente através de palestras, cursos de capacitação e materiais educativos. Helena, aos 58 anos, continuava dirigindo pessoalmente as atividades do fundo, mas havia criado uma estrutura de sucessão que garantiria a continuidade do trabalho independentemente de sua presença. Dona Carmen, agora com 78 anos, assumiu a função de coordenadora geral das atividades voluntárias. Marcelo Santos tornou-se o conselheiro jurídico permanente da instituição. A transformação mais profunda, porém, aconteceu na própria Helena. A mulher que havia abandonado o marido doente se tornou uma defensora incansável de que nenhuma pessoa deveria enfrentar a doença sozinha. Sua casa se transformou em um centro informal de acolhimento para famílias em crise. Ela recebia telefonemas de madrugada de pessoas desesperadas, oferecia orientação gratuita e, quando necessário, apoio financeiro pessoal. Meu marido plantou uma semente com sua morte, dizia Helena. Eu apenas cuidei para que ela crescesse e desse frutos. O mérito não é meu, é dele. No 10º aniversário da morte de Roberto, Helena organizou uma cerimônia especial no cemitério. Estava presente toda a família estendida que o fundo havia criado. Ex-pacientes que superaram a doença, casais que permaneceram unidos, filhos que aprenderam a lidar com a doença dos pais, voluntários que descobriram sua vocação de serviço. Antônio Ferreira, agora com 74 anos e ainda casado com Márcia, fez um discurso emocionante. Roberto Silva nunca me conheceu pessoalmente, mas salvou meu casamento. Helena Silva me abandonou no início, mas me devolveu minha família no final. Esta é uma história de como a morte pode gerar vida e como os erros podem gerar acertos. Helena concluiu a cerimônia com uma reflexão que se tornou sua marca registrada. Meu marido me ensinou que abandono é uma escolha, mas também me mostrou que transformação é possível. Não podemos mudar o que fizemos ontem, mas podemos escolher o que faremos amanhã. Aos 62 anos, Helena havia se tornado uma figura nacional respeitada, mas mantinha uma rotina simples e dedicada. Acordava às 6 da manhã, lia correspondências de famílias pedindo ajuda, supervisionava as atividades do fundo, visitava pacientes em situação crítica e terminava o dia escrevendo em um diário que mantinha desde o primeiro mês após a morte de Roberto. O diário se tornou a base para um livro que Helena escreveu no 12º ano após enviuvar. Cartas para Roberto,
Uma jornada de abandono à redenção. O livro combinava suas memórias pessoais com histórias reais das famílias atendidas pelo fundo, criando um retrato comovente sobre dignidade humana e segundas chances. O livro se tornou um fenômeno editorial, vendendo mais de 100.000 exemplares no primeiro ano. Todos os royalties foram destinados ao Fundo Roberto Silva, garantindo sua sustentabilidade por mais uma década. Helena fez uma turnê de lançamento por 20 cidades brasileiras, sempre acompanhada de famílias que haviam sido atendidas pelo fundo e que compartilhavam suas próprias histórias de superação. Durante uma dessas palestras em Salvador, Helena conheceu o Dr. Miguel Portela, um médico geriatra de 55 anos que havia perdido a esposa por câncer 3 anos antes. Miguel se aproximou dela após a apresentação com uma proposta profissional que evoluiu gradualmente para algo pessoal. "Eu cuidei da minha esposa até o último dia", disse Miguel durante a primeira conversa com Helena, "mas entendo perfeitamente por que algumas pessoas não conseguem. Não é falta de amor, é falta de estrutura e apoio. Seu trabalho deveria ser política pública, obrigatória em todo o país." Miguel se tornou um colaborador regular do fundo, oferecendo consultorias médicas gratuitas e treinamento para voluntários. A parceria profissional evoluiu para uma amizade profunda e, eventualmente, para um relacionamento amoroso que surpreendeu a própria Helena. "Eu achei que nunca mais conseguiria amar alguém", confessou Helena para Dona Carmen, que aos 82 anos continuava sendo sua confidente mais próxima. "Sinto como se estivesse traindo a memória do Roberto. O Roberto queria que você fosse feliz", respondeu Dona Carmen com sua sabedoria prática. "Ele armou aquele testamento não para te punir para sempre, mas para te transformar. Agora que você se transformou, tem o direito de viver plenamente." Helena e Miguel se casaram numa cerimônia simples no 14º aniversário da morte de Roberto. A cerimônia foi realizada no jardim da sede do Fundo Roberto Silva, com a presença de 50 pessoas, todas diretamente envolvidas com o trabalho da instituição. Helena fez questão de incluir uma homenagem a Roberto no discurso de casamento. "Roberto, onde quer que você esteja, saiba que encontrei alguém que entende nossa missão e quer ajudar a continuar seu legado. Miguel não está me tirando de você, está se juntando a nós." O casamento trouxe uma energia renovada para o trabalho de Helena. Miguel introduziu abordagens médicas mais sofisticadas no atendimento das famílias, estabeleceu parcerias com hospitais públicos em várias cidades e criou um programa de formação para profissionais de saúde sobre cuidados familiares integrados. No 15º ano após a morte de Roberto, o Fundo Roberto Silva foi oficialmente reconhecido como Organização de Utilidade Pública Federal. Helena recebeu a Ordem do Mérito Médico do Ministério da Saúde e foi convidada a participar de uma comissão internacional da Organização Mundial da Saúde sobre cuidados de longa duração. O trabalho havia transcendido as fronteiras nacionais. Helena foi convidada para apresentar o modelo brasileiro em congressos na Argentina, Chile, Portugal e França. O modelo Roberto Silva estava sendo adaptado e implementado em outros países, sempre com o foco central na prevenção do abandono através do apoio familiar estruturado. Aos 65 anos, Helena decidiu gradualmente transferir a liderança executiva do fundo para uma nova geração. Criou um programa de sucessão que durou 3 anos, formando jovens profissionais que haviam crescido conhecendo a história de Roberto e Helena e que mantinham viva a filosofia original da instituição. A nova diretora executiva foi Ana Carolina Mendes, uma psicóloga de 32 anos que havia perdido o pai por Alzheimer e encontrou no Fundo Roberto Silva não apenas apoio para sua família, mas também sua vocação profissional. Ana Carolina representava a 3ª geração de pessoas impactadas pela história. Primeiro Roberto e Helena,
Depois, as famílias diretamente atendidas. Agora, os jovens profissionais que escolheram dedicar suas carreiras à causa. A senhora criou algo que vai durar para sempre, disse Ana Carolina durante a cerimônia de transição. Não apenas uma instituição, mas uma filosofia de vida. A ideia de que ninguém deveria enfrentar a doença sozinho agora faz parte da consciência nacional. Helena manteve-se como presidente honorária do fundo, mas dedicou mais tempo a escrever. Seu segundo livro, O Testamento do Amor, focava especificamente nas famílias que haviam conseguido superar crises de abandono iminente. Eram 50 histórias reais de casais que estavam à beira da separação por causa de doenças graves e que encontraram caminhos para permanecer unidos. O livro incluía a história completa de Antônio e Márcia Ferreira, que se tornaram voluntários do fundo após a recuperação do próprio casamento. Incluía também a história de José Henrique e Carla Almeida, que não apenas superaram a crise inicial, mas criaram um grupo de apoio para casais jovens enfrentando doenças crônicas. Cada história deste livro começou como a minha, com medo, despreparo e a tentação do abandono, escreveu Helena no prefácio. A diferença é que essas pessoas encontraram apoio no momento certo. Eu encontrei depois que já era tarde demais para meu casamento, mas ainda há tempo de transformar minha vida. No 20º aniversário da morte de Roberto, Helena organizou a maior cerimônia já realizada pelo fundo. Compareceram mais de 1.000 pessoas no ginásio poliesportivo da cidade. Ex-pacientes, familiares atendidos, voluntários, profissionais de saúde, autoridades municipais e estaduais e representantes de instituições similares que haviam surgido inspiradas no modelo de Roberto Silva. A cerimônia incluiu a inauguração de um memorial permanente, um jardim com uma escultura representando mãos entrelaçadas, simbolizando o apoio mútuo, e uma placa com os nomes de todas as pessoas que haviam sido atendidas pelo fundo ao longo de 2 décadas. Roberto Silva estava no topo da lista, identificado como fundador e inspiração eterna. Helena, agora com 67 anos, fez seu último discurso oficial como representante do fundo. 20 anos atrás, um homem transformou sua dor em instrumento de justiça e amor. Ele não queria vingança, queria transformação, não queria punição, queria aprendizado. Hoje, milhares de famílias vivem com dignidade porque ele escolheu usar seus últimos meses de vida para criar algo maior que sua própria dor. O discurso foi interrompido várias vezes por aplausos emocionados. Quando Helena mencionou que Roberto continua vivo em cada família que permanece unida, a plateia ficou de pé numa ovação que durou 5 minutos. A cerimônia terminou com um coral formado por crianças cujos pais ou avós haviam sido atendidos pelo fundo. Elas cantaram uma música especialmente composta para a ocasião, chamada Nunca Sozinho, que se tornou o hino oficial da instituição. Após a cerimônia pública, Helena fez uma visita privada ao túmulo de Roberto, acompanhada apenas de Miguel e de Dona Carmen, que aos 87 anos mantinha-se ativa e lúcida, continuando a coordenar voluntários. Roberto, seu testamento se tornou muito mais do que você imaginou, disse Helena, colocando um buquê de cravos brancos, as flores favoritas do marido, sobre a lápide. Você queria me ensinar uma lição, acabou ensinando uma lição para o país inteiro. Helena permaneceu em silêncio por alguns minutos, refletindo sobre a jornada extraordinária que havia começado com abandono e culpa e se transformado em propósito e redenção. 20 anos depois, ela finalmente entendia completamente o que Roberto havia feito. Ele havia usado sua própria morte para dar um novo sentido à vida dela. Obrigada, sussurrou Helena, por não ter desistido de mim, mesmo quando eu desisti de você. A partir dos 70 anos, Helena reduziu ainda mais suas atividades públicas, dedicando-se principalmente a orientar jovens profissionais que queriam seguir carreiras em cuidados familiares e a escrever suas memórias completas. Seu terceiro livro,
Uma Vida Depois da Vida narrava não apenas sua própria transformação, mas o impacto multiplicador que uma única decisão pode ter na sociedade. O livro incluía dados impressionantes. O Fundo Roberto Silva e suas filiais haviam atendido diretamente mais de 15 mil famílias. Indiretamente, através de programas de capacitação, materiais educativos e políticas públicas inspiradas no modelo, mais de 1 milhão de pessoas haviam sido beneficiadas. A taxa de abandono de doentes crônicos no Brasil havia diminuído em 18% nas regiões onde o programa funcionava. Mais importante que os números, havia mudado a percepção cultural sobre responsabilidade familiar e apoio social para cuidadores. Meu marido plantou uma árvore que se tornou uma floresta, escreveu Helena na conclusão do livro. Cada família que permanece unida é uma nova árvore. Cada voluntário que se dedica à causa é uma nova semente. A morte dele gerou vida para milhares de pessoas. Helena Silva morreu aos 77 anos, dormindo tranquilamente em casa, ao lado de Miguel. Sua morte foi noticiada em jornais de todo o país como a perda de uma das maiores defensoras da dignidade humana do Brasil contemporâneo. O funeral de Helena foi realizado na mesma igreja onde havia se casado com Roberto 47 anos antes. Compareceram mais de 2.000 pessoas em uma demonstração de como sua vida havia tocado pessoas das mais diversas origens e regiões do país. Ana Carolina Mendes, que continuava dirigindo o fundo, fez a oração de despedida. Helena Silva nos ensinou que nunca é tarde demais para se transformar e que uma pessoa transformada pode transformar o mundo. Ela provou que redenção não é apenas possível, mas pode ser multiplicada infinitamente. Helena foi enterrada ao lado de Roberto, no mesmo cemitério onde tudo havia começado 27 anos antes. Uma lápide única foi colocada sobre os 2 túmulos, com uma inscrição que resumia toda a história. Roberto e Helena Silva, juntos na vida, separados na morte, unidos novamente no legado de amor. O Fundo Roberto Silva continuou funcionando e crescendo após a morte de Helena. Ana Carolina implementou novas tecnologias, expandiu o atendimento para regiões rurais e criou um programa internacional de intercâmbio de experiências com outros países. 10 anos após a morte de Helena, o fundo foi reconhecido pela ONU como modelo de excelência em cuidados familiares integrados e serviu de base para a criação de um programa global de combate ao abandono de doentes crônicos. Dona Carmen, que viveu até os 96 anos, permaneceu ativa no fundo até os últimos dias de vida. Em seu testamento, deixou uma carta para ser lida na cerimônia anual do Dia Roberto Silva. Cuidei do Roberto quando Helena o abandonou. Cuidei da Helena quando ela se transformou. Agora cuido da memória dos dois, que nunca deve ser esquecida. A história de Roberto e Helena Silva se tornou parte do currículo obrigatório de cursos de medicina, enfermagem, psicologia e serviço social em várias universidades brasileiras, não como exemplo de abandono, mas como demonstração de que transformação pessoal pode gerar impacto social duradouro. O caso Roberto Silva era estudado em aulas de bioética, como exemplo perfeito de como a justiça restaurativa pode ser mais eficaz que a justiça punitiva. Professores universitários usavam a história para demonstrar aos futuros profissionais de saúde que o abandono familiar não é um problema individual, mas social, que exige respostas estruturadas e políticas públicas adequadas. Dr. Fernando Albuquerque, professor titular de geriatria da Universidade de São Paulo, incluiu um módulo completo sobre o modelo Roberto Silva em seu curso de especialização. Esta história mudou minha forma de orientar famílias, dizia ele aos alunos. Antes, eu apenas diagnosticava e medicava. Agora entendo que tratar a doença sem cuidar da família é tratar apenas metade do problema. A influência da história chegou também ao poder judiciário. Juízes começaram a incluir em suas sentenças de divórcio cláusulas específicas sobre responsabilidades para com cônjuges doentes.
Advogados especializados em direito de família criaram contratos pré-nupciais que incluíam compromissos explícitos de cuidado mútuo em caso de doenças graves. Dr. Ricardo Neves, desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, citou o caso Roberto Silva em uma sentença histórica que negou o divórcio a um homem que queria abandonar a esposa com câncer. O casamento não é um contrato comercial que pode ser rescindido quando uma das partes se torna menos produtiva. É um compromisso humano que inclui especialmente os momentos de vulnerabilidade. A sentença causou polêmica nacional, gerando debates sobre os limites legais do compromisso matrimonial. Helena, então, com 75 anos, foi convidada a participar de um programa de televisão para comentar o caso. Sua resposta foi equilibrada e profunda. A lei não pode obrigar ninguém a amar, mas pode criar mecanismos para que quem quer abandonar seja obrigado a providenciar cuidados adequados para quem está sendo abandonado. Essa declaração inspirou a criação da Lei Helena Silva, Lei 14.847 de 2023, que estabeleceu a obrigatoriedade de planos de cuidado continuado em processos de separação envolvendo cônjuges com doenças crônicas graves. A lei foi aprovada por unanimidade no Congresso Nacional e sancionada sem vetos pela Presidência da República. A repercussão internacional da história também continuou crescendo. O modelo brasileiro foi adaptado em 15 países, sempre mantendo o nome Programa Roberto Silva, em homenagem ao criador original. Portugal foi o primeiro país europeu a implementar integralmente o modelo, seguido pela Espanha e França. Dr. Marie Dubois, geriatra do Hospital Pitié-Salpêtrière, em Paris, coordenou a implementação francesa. O que mais me impressiona na história brasileira é como ela prova que transformação pessoal pode gerar transformação social. Helena Silva não apenas mudou sua própria vida, mas mudou a realidade de milhares de famílias em vários continentes. Na Argentina, o programa foi adaptado para incluir cuidados específicos com veteranos de guerra que desenvolveram doenças relacionadas ao estresse pós-traumático. No Chile, focou-se em famílias de mineiros que desenvolveram doenças pulmonares ocupacionais. Em Portugal, direcionou-se especialmente para o cuidado de idosos em comunidades rurais isoladas. Cada adaptação mantinha os princípios fundamentais estabelecidos por Roberto: apoio prático às famílias, suporte emocional aos cuidadores, acompanhamento médico domiciliar e, principalmente, a filosofia de que ninguém deveria enfrentar a doença sozinho. O 25º aniversário da morte de Roberto foi marcado pela inauguração do Centro Internacional Roberto Silva para Estudos em Cuidados Familiares, localizado em Brasília. O centro foi construído com recursos do próprio fundo, que havia se tornado uma das maiores organizações não governamentais do país, com orçamento anual superior a 20 milhões de reais. O centro incluía uma biblioteca especializada com mais de 10 mil volumes sobre cuidados paliativos, gerontologia e psicologia familiar, laboratórios de pesquisa equipados com tecnologia de ponta, auditórios para seminários e congressos e residências para pesquisadores visitantes de outros países. A inauguração contou com a presença do presidente da República, ministros de Estado, embaixadores de 12 países e mais de 500 autoridades acadêmicas e médicas nacionais e internacionais. Helena, aos 72 anos, fez o discurso de abertura perante uma audiência de 2.000 pessoas. 25 anos atrás, um homem doente e abandonado decidiu transformar sua dor em instrumento de amor, disse Helena, sua voz ainda firme e clara. Ele não imaginou que sua história tocaria corações em outros continentes. Não imaginou que seu nome estaria escrito em leis e políticas públicas de vários países. Roberto Silva se tornou um símbolo universal de que justiça e amor podem andar juntos.
Durante a cerimônia, foi anunciada a criação do Prêmio Internacional Roberto Silva, que seria concedido anualmente a pessoas ou instituições que se destacassem na prevenção do abandono de doentes crônicos. O primeiro prêmio foi concedido simbolicamente à própria Helena, que doou os US$ 50.000 da premiação para um projeto de cuidados domiciliares na África do Sul. O centro também abrigou o lançamento do filme O Testamento do Amor, uma produção brasileira que dramatizou a história de Roberto e Helena com um orçamento de R$ 12 milhões. O filme foi protagonizado por Fernanda Montenegro e José Wilker e dirigido por Carlos Diegues. A primeira exibição pública do filme aconteceu no Festival de Cannes, onde recebeu ovação de pé por 8 minutos. O filme ganhou o Prêmio da Crítica Internacional e foi selecionado para representar o Brasil na categoria de Melhor Filme Estrangeiro no Oscar. Este filme não é apenas sobre uma história brasileira, disse Fernanda Montenegro em entrevista à imprensa francesa. É sobre a natureza humana universal. Todos nós temos medo do abandono. Todos nós temos a capacidade de transformação. A história de Roberto e Helena nos lembra de que nunca é tarde demais para escolhermos ser pessoas melhores. O filme arrecadou mais de R$ 100 milhões mundialmente e todos os lucros foram destinados ao Fundo Roberto Silva, garantindo a sustentabilidade da instituição por mais 2 décadas. A repercussão do filme trouxe renovado interesse internacional pela história. Helena passou a receber convites para palestras em universidades de Harvard, Oxford, Sorbonne e Tóquio. Aos 73 anos, ela viajou por 23 países em uma turnê mundial que durou 8 meses. Em cada país, Helena adaptava sua mensagem às particularidades culturais locais, mas mantinha sempre o núcleo central. O abandono não é um problema individual, mas social. A transformação não é um milagre, mas uma escolha consciente. E o amor verdadeiro é aquele que continua crescendo mesmo depois da morte. Na Universidade de Harvard, Helena palestrou para uma audiência de 1.200 pessoas, incluindo estudantes de medicina, direito, psicologia e políticas públicas. A palestra foi transmitida ao vivo pela internet e assistida por mais de 50 mil pessoas em tempo real. A senhora acredita que seu marido planejou conscientemente toda essa transformação social? Perguntou um estudante durante o período de perguntas. Helena refletiu por alguns segundos antes de responder. Roberto era um homem simples, contador, meticuloso, mas não um visionário social. Ele planejou minha transformação pessoal. O impacto social foi consequência da minha escolha de multiplicar o que aprendi. Ele plantou a semente. Eu e milhares de outras pessoas cuidamos para que ela crescesse. Em Oxford, Helena participou de um seminário sobre ética dos cuidados e responsabilidade social, ao lado de filósofos morais renomados. Sua contribuição foi considerada pelos acadêmicos como profundamente enraizada na experiência vivida, mas com implicações teóricas sofisticadas. Professor James Mitchell, da Faculdade de Filosofia de Oxford, comentou após o seminário: Sra. Silva demonstrou que a filosofia moral mais poderosa não vem necessariamente dos livros, mas da vida real transformada conscientemente. Sua história é um tratado prático sobre redenção, justiça restaurativa e responsabilidade coletiva. Na Sorbonne, Helena palestrou em francês, idioma que havia aprendido especialmente para a ocasião, sobre l'amour comme instrument de justice sociale, o amor como instrumento de justiça social. A palestra foi incluída nos arquivos permanentes da universidade como contribuição excepcional ao pensamento ético contemporâneo. Na Universidade de Tóquio, Helena discutiu as diferenças culturais entre o conceito ocidental e oriental de cuidado familiar. No Oriente, o cuidado dos idosos e doentes é visto como obrigação natural dos filhos, explicou Helena. No Ocidente, tendemos a individualizar essa responsabilidade.
O modelo de Roberto propõe uma terceira via: cuidado como responsabilidade social compartilhada. A turnê mundial resultou na criação de uma rede internacional de instituições inspiradas no modelo Roberto Silva. 28 universidades criaram programas específicos de pesquisa sobre cuidados familiares integrados. 15 países implementaram políticas públicas baseadas nos princípios do Fundo Brasileiro. Aos 75 anos, Helena decidiu que estava na hora de reduzir drasticamente suas atividades públicas. Ela queria dedicar os últimos anos de vida a escrever uma obra definitiva sobre sua experiência e a orientar individualmente jovens profissionais que desejassem seguir carreiras na área de cuidados familiares. Sua última grande aparição pública foi na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, onde carregou a tocha olímpica como representante dos heróis da humanidade. A escolha foi feita por votação popular mundial, onde Helena recebeu mais de 2 milhões de votos de pessoas que conheciam sua história. Nunca imaginei que aos 75 anos estaria carregando a tocha olímpica, disse Helena em entrevista após a cerimônia. Mas entendo o simbolismo. A chama olímpica representa a continuidade, o legado que passa de uma geração para outra. É exatamente isso que Roberto criou, uma chama que nunca se apaga. O momento mais emocionante da cerimônia foi quando Helena dedicou sua participação a Roberto Silva e a todas as pessoas que transformaram dor em amor, abandono em cuidado, morte em vida nova. A dedicação foi traduzida simultaneamente para 200 idiomas e ouvida por mais de 3 bilhões de pessoas em todo o mundo. Após os Jogos Olímpicos, Helena retornou ao Brasil e se instalou definitivamente na casa que havia construído ao lado da sede original do Fundo Roberto Silva. Era uma casa simples, com uma biblioteca imensa e um jardim onde ela passou a cultivar cravos brancos, as flores favoritas de Roberto. Nos 2 últimos anos de sua vida, Helena escreveu sua obra-prima, Cartas Finais para Roberto, um testamento de 50 anos. O livro combinava reflexões filosóficas profundas com relatos íntimos de sua transformação pessoal, criando uma obra que foi comparada pelos críticos aos grandes clássicos da literatura espiritual mundial. Meu querido Roberto, começava a primeira carta do livro, escrevo estas palavras finais aos 77 anos, 50 anos depois que nos conhecemos, 32 anos depois que você partiu. Tenho tanto para te contar sobre o mundo que sua morte ajudou a criar. O livro incluía 50 cartas, uma para cada ano que Helena viveu após conhecer Roberto. Cada carta narrava não apenas eventos específicos, mas reflexões profundas sobre o significado da transformação humana, do perdão, da justiça e do amor que transcende a morte física. A carta final, escrita 3 dias antes da morte de Helena, dizia: Roberto, meu amor eterno, estou me preparando para nos encontrarmos novamente. Não sei como será esse encontro, mas sei que levarei comigo a certeza de que cumprimos nossa missão. Você plantou, eu cultivei. Milhares de pessoas colheram. O amor venceu. Helena Silva morreu dormindo, aos 77 anos. No mesmo dia do mês em que Roberto havia morrido 32 anos antes. Miguel encontrou-a pela manhã com um sorriso sereno no rosto e o manuscrito do livro sobre a mesa ao lado da cama. O funeral de Helena foi um evento histórico. O governo brasileiro decretou luto oficial de 3 dias. Representantes de 42 países compareceram à cerimônia. Mais de 100 mil pessoas acompanharam o cortejo pelas ruas da cidade. A cerimônia foi transmitida ao vivo para 150 países. Estima-se que mais de 500 milhões de pessoas assistiram à despedida de uma mulher que havia começado sua jornada pública como alguém que abandonara o marido doente e terminou como um ícone mundial de transformação e amor.
O discurso final foi feito por Ana Carolina Mendes, que aos 42 anos dirigia uma instituição com mais de 5.000 funcionários e voluntários espalhados por 6 continentes. Helena Silva provou que nenhum erro é grande demais para ser transformado em bem, que nenhuma dor é profunda demais para gerar amor, que nenhuma morte é final demais para criar vida nova. Nem 30 anos após a morte de Roberto, sua história ainda era contada em escolas, igrejas e centros comunitários como exemplo de como a justiça pode ser exercida através do amor e como o perdão pode ser mais poderoso que a vingança. 40 anos depois, o Fundo Roberto Silva havia se tornado a maior organização mundial de apoio a famílias cuidadoras, com sede em 60 países e orçamento anual superior a US$ 1 bilhão. Mais de 2 milhões de famílias haviam sido atendidas diretamente. E estima-se que mais de 20 milhões de pessoas foram beneficiadas indiretamente pelos programas e políticas públicas inspirados no modelo original. O testamento de Roberto Silva havia se tornado muito mais que um documento legal. Havia se transformado em um testamento moral para toda uma civilização, provando que nenhuma pessoa deveria enfrentar a doença sozinha e que todos nós temos a responsabilidade de cuidar uns dos outros. A lição final da história permaneceu gravada na entrada de todas as sedes do Fundo Roberto Silva pelo mundo. O amor verdadeiro não termina com a morte. Ele se multiplica através das vidas que transforma. E em letras menores, logo abaixo, a frase que Helena havia escolhido como seu epitáfio. Aqui jaz quem aprendeu que nunca é tarde demais para começar de novo.